E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí na série de Raycasting. Hoje aqui eu vou continuar da onde eu parei. No vídeo anterior eu implementei aquele algoritmo DDA e hoje eu vou falar sobre como calcular a distância do personagem até a parede finalmente, né? Porque no algoritmo passado, aquele DDA, a gente conseguiu descobrir a posição do bloquinho onde o raio bateu, né? A parede ali. Aí eu tinha citado que com essa informação a gente consegue fazer umas contas e calcular a distância do personagem até a parede, que é o assunto do vídeo de hoje. Que é uma continuação desse algoritmo, porque faz tudo parte da mesma coisa. Aquele algoritmo DDA serve para poder calcular a posição no mapa da parede onde o raio bateu, e na sequência tem essas contas que eu vou explicar a partir de agora. Então eu vou começar com esse exemplo aqui, ó. Imagina que esse raio aqui em vermelho é um dos raios que estão sendo lançados, certo? E essa linha em verde é a direção aonde o personagem está olhando, beleza? Aí esses quadradinhos em amarelo aqui são os quadrados por onde o raio passa. Sai daqui, vem pra cá, pra cá, pra cá e bate nessa parede que tem essa borda mais escura aqui, ok? Aí, colocando aqui o cone de visão do personagem, a mesma foto anterior, só que agora com cone de visão. Lembrando dos vídeos passados, o personagem ali forma a direção para onde ele olha, forma um cone. A gente joga os raios dentro desse cone. Já expliquei isso em vídeos passados. Então esse cone verde é o cone de visão. Então esse raio vermelho é um dos raios dentro do cone. Estou pegando esse como exemplo. Aí o que a gente tem? Essa linha pontilhada em verde aqui é a direção da onde o personagem está olhando, certo? Então esse vetor preto é o vetor dir, que eu já falei lá no comecinho da série. Aqui no código, esse dir aqui está definido aqui em cima. Lembrando que esse dir é sempre normalizado, ele sempre tem o tamanho 1, para facilitar as contas. Então a gente tem esse dir, aí para cada raio a gente tem esse ray dir, que é o vetor que dá a direção do raio. Já mostrei lá no passado como calcular descobrir esse vetor aqui. No código, ray dir está definido aqui, né? Dentro do loop dos raios. Então são 320 raios, conforme eu venho citando. Para cada raio a gente calcula o ray dir daquele raio. Aí tem um câmera pixel que eu já expliquei aqui no passado. Lembrando que esse ray dir não é normalizado, ele tem tamanho um pouquinho maior que 1, né? Porque ele é a soma do dir com esse câmera pixel aqui, que é um vetorzinho que fica ligando os dois aqui. Precisa relembrar isso, assista os vídeos anteriores. Tá, o que mais? Vou pegar e separar só esses quadradinhos aqui onde o raio está contido aqui. Então a gente tem essa figura aqui, certo? Aqui, essa bolinha preta é onde está o personagem, a gente tem o ray dir e tem aqui o quadradinho do mapa onde o raio bateu. Então essa distância, que é a distância do personagem até a parede aqui, né? Essa distância, eu estou chamando de distância euclidiana. Distância euclidiana, lembra da matemática da escola? 2 pontos. Uma linha que liga os 2 pontos é a distância euclidiana. É essa distância que a gente quer encontrar nesse ponto, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó, vamos traçar, a partir do ponto onde o raio bateu, vamos traçar uma reta, uma linha aqui vertical, e a partir do personagem, uma linha horizontal. Vai ficar assim, ó. A gente fez aqui um triângulo retângulo a partir dessa linha vermelha aqui. Notem que agora estou dando como exemplo esse raio que está indo para cima e para a direita. Só para servir de exemplo, para explicar como funciona. Depois, na sequência, eu vou mostrar todos os casos. Porque tem diferença se a gente for para cima, para baixo, esquerda ou direita. Vou explicar na sequência. Mas se você entender isso, é quase a mesma coisa para os outros casos, né? Então o que a gente tem aqui? Ó, tem essa linha vertical, essa linha horizontal. Então esse triângulo vermelho é um triângulo retângulo, certo? Porque aqui, nesse ponto aqui, forma um ângulo reto. Beleza? E aqui no ray dir, a gente pegar aqui e traçar as componentes x e y do ray dir, também forma um triângulo retângulo, que é esse em rosinha choque aqui. Beleza? O que mais a gente tem? A gente tem um vetor pos que dá a posição do personagem. Isso aqui no código foi uma das primeiras coisas que a gente colocou lá no comecinho, né? Que é esse pos aqui, que é o vetor que dá a posição exata do personagem. Então ele sai lá do 0, 0 e vai até onde o personagem está. Então esse aqui é o número quebrado. As componentes são fracionárias, né?
E a gente tem também esse vetor aqui, wall map pos, que a gente calculou no vídeo passado, que é o resultado daquele algoritmo DDA. Esse vetor dá a posição no mapa da parede que o raio bateu, certo? Aqui no mapa, aqui no código, no final desse while aqui, a gente tem pronto esse wall map pos indicando qual a parede que o raio bateu. Então aqui eu coloquei todas essas informações. Aí o que a gente tem aqui, ó, qual que é essa distância? Esse cateto aqui nesse triângulo vermelho, esse cateto maior aqui da direita. A hipotenusa desse triângulo é a distância euclidiana que a gente quer encontrar, certo? Só que esse cateto aqui vertical, o que ele é? Aqui em cima, onde o raio bateu na parede, a coordenada y desse ponto, qual que é? É a wall map pos, que é essa daqui, mais 1. Porque essa linha aqui, ó, onde tá... Porque essa face aqui de cima desse quadrado aqui onde o raio bateu, toda essa linha, a coordenada y dela é o wall map pos.y, certo? Porque o y tá fixo ali, né? Na linha horizontal. Então essa linha aqui é o wall map pos.y. Então essa de baixo aqui é o wall map pos.y mais 1, porque cada quadrado tem tamanho 1, certo? Então eu coloquei aqui, ó, essa coordenada y aqui é a wall map pos.y mais 1, certo? De novo, esse ponto aqui, ó, onde a flechinha azul tá batendo, a coordenada desse ponto é wallmappos.x, wallmappos.y, certo? Então toda essa reta horizontal é wallmappos.y. Então essa de baixo aqui é wallmappos.y mais 1. Eu coloquei aqui. E essa de baixo aqui, ó, essa linha pontilhada vermelha horizontal aqui, a coordenada y dela é o pos.y, porque é a coordenada y do personagem. Então a gente tem aqui em cima é o wallmappos.y mais 1 e aqui embaixo o pos.y. Então essa distância aqui, esse cateto aqui, o que ele é? Ele é o valor absoluto do wallmappos.y mais 1 menos o pos.y. Se subtrair esse valor de cima desse valor de baixo, a gente vai encontrar essa distância aqui, né? Só que a gente tira o valor absoluto porque a ordem importa aqui, né? Vamos supor que isso aqui tem a coordenada 2 aqui em cima e aqui embaixo a coordenada 10. Se a gente fizer 2 menos 10, fica menos 8. Só que a gente tira o valor absoluto, fica 8. Se a gente fizer o contrário, 10 menos 2, aí vai ficar mais 8. Se a gente tirar o valor absoluto, continua 8. Então eu estou colocando o valor absoluto porque se o raio estivesse apontando para baixo aqui, que eu vou mostrar na sequência, aí ficaria o pos.y em cima e esse wallmappos.y embaixo, né? Vou mostrar depois. Então a gente sempre tira o valor absoluto para não importar a ordem ali, né? A gente pode subtrair um do outro sem se importar com qual escolher primeiro. Beleza? Deu para entender? A gente consegue essa distância com tudo que a gente já conseguiu calcular. No caso aqui só o pos e o wallmappos. Com esses dois vetores a gente consegue achar esse cateto aqui. Beleza, então agora eu vou separar esses dois triângulos aqui. Só os triângulos vermelho e rosa aqui. Vai ficar isso daqui, ó. Então a hipotenusa desse triângulo vermelho é a distância euclidiana, que é o que a gente quer encontrar. Esse cateto vermelho da direita aqui, essa continha, né? O valor absoluto do wallmappos.y mais 1 menos pos.y. Aí nesse triângulo rosinha aqui, a hipotenusa dele é a magnitude do radir. E o cateto da direita aqui é o radir.y, certo? Então isso aqui vai seguir a mesma lógica do que eu fiz num vídeo passado, onde eu encontrei aquele delta dist x, delta dist y. As contas são bem parecidas, é geometria plana. Então separando aqui, ó, os dois, colocando um do lado do outro, a gente tem que esses dois triângulos aqui são triângulos equivalentes. Os dois são triângulos retângulos com os mesmos ângulos internos. Se a gente fizer semelhança de triângulos, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa hipotenusa maior está para essa hipotenusa menor, assim como esse cateto está para esse cateto. Então, a distância euclidiana está para a magnitude do radir, assim como isso daqui, o valor absoluto do wallmappos.y mais 1 menos pos.y está para o radir.y. Colocando isso matematicamente, a gente tem isso aqui. A distância euclidiana está para a magnitude do radir, assim como isso daqui está para o radir.y. Passando a magnitude do radir multiplicando aqui em cima, a fórmula final para a distância euclidiana é essa daqui, ó. É o valor absoluto do wallmappos.y mais 1 menos pos.y vezes a magnitude do radir
Tudo isso dividido por radir.y. Só que essa distância é para o caso onde o raio está apontando para o canto superior direito e bateu numa face horizontal da parede. Ou seja, o y ganhou, né? Lembra do algoritmo lá? A gente estava nessa casa em amarelo aqui, o y ganhou, a gente foi para cima. Como o y ganhou, a gente sabe que a gente bateu na parede horizontal. Aí eu vou explicar depois os casos onde a gente bate na parede vertical e quando o raio está para baixo, para a esquerda, para a direita, né? Então tem umas pequenas diferenças. Que nem eu mostrei lá quando a gente calculou aquele dístito, side x e y lá, tinha uma diferença se o raio estava indo para a esquerda, direita, para cima ou para baixo. Aqui segue a mesma coisa. Mas a lógica principal é essa daqui. Para esse exemplo, a gente chegou nessa fórmula aqui. Aí no próximo vídeo eu vou explicar todas essas combinações e como que impacta na fórmula final. Mas se você entendeu isso aqui, o resto vai ser muito fácil, que é a mesma coisa. Só para finalizar aqui, ó, é possível, a gente pode retirar também esse valor absoluto. Ele não é 100% necessário. Eu vou deixar porque fica mais correto assim. Só que se a gente não colocar ele, dependendo do ângulo, dependendo da direção do raio, essa distância euclidiana vai ficar negativa. Só que no fundo, a gente só quer essa distância euclidiana para poder descobrir o tamanho da linha que a gente vai, da linha vertical que a gente vai desenhar as 320 linhas lá, né? Então, se tiver negativo ou positivo esse valor, não vai impactar na hora que a gente for desenhar a linha. Vou falar disso mais para frente. Mas, para efeitos aí de aprendizado, vamos deixar esse valor absoluto aqui, que é a mais correta a fórmula. Isso aqui você só vai fazer se você realmente quer otimizar ao máximo o negócio aqui, né? Não é nosso caso por enquanto. Nem vai ser nessa série aqui, porque você só se preocuparia com isso se você estivesse fazendo um jogo, por exemplo, com um hardware bem fraquinho. Aí você quer otimizar o máximo possível. Seria uma otimização, mas eu vou falar disso mais pra frente, beleza? Então no próximo vídeo eu vou continuar dando mais detalhes dessa fórmula para todos os casos. A gente vai ver que vai mudar um pouquinho a coisa ali, mas tem variações dependendo da direção do raio. E um detalhe nessa fórmula aqui que eu vou explicar depois é que aqui na parte de baixo, no denominador, a gente tem que tomar o cuidado desse radir.y não ser zero, porque se for zero, aí vai acontecer o mesmo problema que aconteceu quando a gente calculou lá o delta dist x e o delta dist y, que nesses dois casos aqui, o denominador também é o radir.x e o radir.y. Aí eu tinha citado que eu ia falar essa questão do infinito mais pra frente, porque em JavaScript não vai ter problemas, mas em outras linguagens, se você dividir por zero, dá pau. Em JavaScript não, porque JavaScript tem o infinito. Vou falar disso num vídeo posterior. Mas assim como no caso dos deltas aqui, tem essa questão aqui do denominador aqui que é o radir.y. Mas a gente vai ver que não vai ter problemas, nem se você usar uma linguagem que não aceita divisão por zero. Mas vou deixar essa questão do infinito para tratar tudo num vídeo só mais pra frente. Mas fique ciente que eu vou tratar depois essa questão do infinito. Não pense que eu não tô ciente da divisão por zero aqui, vou explicar mais pra frente, né? Não vou falar disso agora, senão vai complicar muito. Mas nesse vídeo que eu vou fazer, eu vou explicar como que funciona aqui no JavaScript e o que você tem que fazer se você está usando uma outra linguagem, sei lá, como C, onde não aceita divisão por zero. Eu vou explicar o que fazer nessa questão aqui da distância euclidiana e na parte do delta dist x e delta dist y aqui, beleza? Então, se vocês gostaram aí da série, se inscrevam no canal, clique no sininho e vejo vocês aí no próximo vídeo, beleza? Abraço!